Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Sejam todas bem-vindas. Bom dia a todas. Que o Senhor Jesus abençoe todos nós nesse dia de hoje. Hoje nós vamos começar a estudar o Evangelho de Lucas, né? Olha que bênção. Nós já estudamos 2 evangelhos, né? Desde que nós começamos. E o Senhor Jesus tem trazido a cada dia, né, uma porção do amor dele. Nós temos estudado de uma maneira com muita tranquilidade, com muita calma, né, em nome de Jesus. Então, que o Espírito Santo de Deus possa abençoar todos que já chegaram, todos que ainda vão chegar. Eu repreendo todo o espírito de distração em nome de Jesus. Peço ao Senhor que auxilie através dos anjos ministradores do Evangelho a cada um que for chegando, que for entrando nesse estudo da manhã, para que todos nós estejamos com o nosso coração aberto, receptivo, a receber mais do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu conectar no meu computador aqui. Nós já vamos começar. Então vamos lá. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito, Lucas, né, escreveu ele. Lucas era um médico muito estudioso e companheiro de Paulo. Então, ele buscou muitas evidências físicas. Lucas buscou relatos reais sobre Jesus, para que ele pudesse escrever o Evangelho da forma como era o perfil dele, né? Estudioso, buscando ali relatos tanto físicos como relatos reais, para poder trazer para nós, para ter essa bênção desse Evangelho, para que nós pudéssemos conhecer a palavra de Jesus, né? Todas as passagens de Jesus em verdade, tá bom? Ele escreve com um olhar bem detalhado. Nós vamos ver aqui no Evangelho de Lucas o que nós não vimos nem em Mateus e nem em Marcos. Então isso é muito importante, né? Então ele tem um olhar detalhado, um olhar ordenado e muito cuidadoso em tudo que ele escreveu, destinado a um público grego, né? E gentil também, quando ele escreveu. E olha que bênção, tá? Para nós até nos dias de hoje, com foco sempre na humanidade perfeita de Jesus. Amém? Então, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver que é bem a introdução mesmo que ele traz, tá? Quando tá escrito assim, ó. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Então, aqui, Lucas explica que muitos já tentaram escrever sobre os acontecimentos referentes a Jesus, né? Mas ele desejava apresentar tudo em ordem, para que Teófilo e nós, né, saibamos a certeza das coisas. Então, Lucas aqui, ele se preocupou, o que mostra aqui, né? A preocupação dele com a veracidade dos fatos, a preocupação com a organização e o ensino confiável de toda a passagem de Jesus, desde o início. Essa é a preocupação que traz aqui quando ele escreve, né, para Teófilo. Então, isso mostra como a fé cristã se baseia em testemunhos reais e históricos, tá bom? Mas não em mitos, tá? Que fique bem claro. Se baseia em testemunhos reais e históricos e não em mitos. É isso que Lucas busca para trazer para nós.
Então, nós precisamos ter um fundamento sólido para a nossa fé. Isso é muito importante. E também comunicar a verdade com muita clareza e responsabilidade na nossa vida, como Lucas fez. Então, sempre que nós formos levar a palavra do evangelho, né, que eu sempre venho falando, ó, quando você for levar uma palavra do evangelho a alguém, busca antes, grifa, leva um papelzinho separado para que você leve a palavra, quando você vai levar uma palavra de consolo a alguém, que você leve ali com veracidade em tudo que você vai falar, né? Se você tiver que repreender alguém diante de um comportamento que a pessoa está tendo, que essa repreensão seja diante da palavra do Senhor, tá? Que você sempre fala, olha, não pode fazer isso, porque a palavra de Deus pede para que a gente faça de forma diferente. Aí você vai lá e testifica mostrando onde que a palavra de Deus repreende para que não seja feito, tá bom? Agora, do versículo 5 ao 25, vai trazer sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Vamos ler então. Versículo 5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinha filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar. E por isso entrou no templo do Senhor. Onde Zacarias entrou? No templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, olha só o ritual. Alguém escolhido entrava dentro do templo do Senhor. Enquanto o incenso era acendido, o povo lá do lado de fora do templo ficava em oração, tá bom? Como se fosse então uma intercessão. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para vocês e para muita gente, pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa.
Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda que o Senhor faz, né? Como eu amo o Evangelho do Senhor Jesus. Como eu amo Jesus. De nós podermos estudar o Evangelho de Jesus e ver o agir de Deus, o amor de Deus sobre a vida de todos. De todos. Quando o Senhor quer operar milagres, quando Ele quer fazer demonstração do poder e do amor dele, Ele faz. Ele escolhe pessoas improváveis e faz. Então aqui, vamos ver o que nós aprendemos nesse contexto, né? Nessa parte aqui que Lucas traz para nós. O anjo Gabriel aparece a Zacarias, certo? Zacarias era um sacerdote. Então o anjo, ele anuncia ali dentro do templo, enquanto Zacarias estava servindo o templo como sacerdote, o anjo do Senhor, com o nome de Gabriel, como está escrito aqui, se você tiver com a sua Bíblia, grifa para você. Ó, grifa no versículo 19, quando diz: o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, né? Para que vocês tenham esse conhecimento. Então o anjo Gabriel ali, ele apareceu a Zacarias e anunciou que a esposa dele, Isabel, que era uma mulher estéril, teria um filho. Foi isso que o anjo veio por ordem de Deus, por ordem do Senhor. E ali o anjo do Senhor disse a Zacarias: vocês terão um filho e ele se chamará João. Vocês colocarão o nome dele de João, né? E o que Zacarias... Qual foi o posicionamento de Zacarias ali naquela hora, né? Zacarias não acreditou. Ele fez uma pergunta: como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou muito velho e a minha mulher também. Então, essa pergunta e essa afirmativa em seguida que ele fez dizendo que ele e a esposa dele eram velhos, demonstrou ali uma incredulidade diante do que o anjo do Senhor estava dizendo. Então, olha a sensibilidade que nós precisamos ter diante de quando nós ouvimos Deus falar com a gente. Nós precisamos tomar posse da palavra. Não é verdade? Nós precisamos crer naquilo que o Senhor está nos trazendo. Seja através do Espírito Santo ou através de um anjo mesmo de Deus que nos visita, através de um profeta, através de pessoas improváveis que o Senhor pode usar quem Ele quiser para falar com você. Tá bom? Então ele não acreditou ali. E por ele não acreditar, ele ficou mudo até o nascimento da criança. É o que traz aqui para nós na palavra de Deus, escrita por Lucas. Então esse relato nos mostra que Deus rompe com a esterilidade. Deus rompe com o impossível, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então Ele rompe barreiras que a mente humana limita e enxerga como sendo impossível. E Ele é Deus, né? Então, Ele levanta profetas mesmo em tempos de silêncio. É isso que Deus fez. João viria no espírito e poder de Elias entre o povo para preparar o caminho para Jesus. Esse era o propósito da vinda de João Batista naquele tempo. João Batista viria como um grande profeta para preparar o caminho e anunciar que Jesus estava chegando, que o povo precisava se arrepender dos seus pecados. Então, uma reflexão muito prática para nós, que nós podemos ver, é que muitas vezes nós oramos por algo, nós pedimos por algo, e quando Deus nos responde, nós duvidamos. A dúvida fica na nossa mente, fica preenchendo espaço onde, na verdade, era para nós já termos recebido ali a resposta de Deus, porque nós oramos por aquilo. Então, observa o que você tem pedido.
em oração a Deus. E esteja receptiva, esteja sensível a quando o Senhor te responder, tá bom? Porque Deus, ele cumpre todas as promessas. Ele cumpre todas as suas promessas no tempo certo na nossa vida. Mesmo quando parece tarde demais para nós, como foi no caso aqui de Zacarias e de Isabel. Eles já eram velhos, mas não era tarde para o Senhor. O Senhor responde tudo no tempo certo. Então não é no nosso tempo. Precisamos ter fé. Sempre ter fé. Precisamos aumentar o nosso nível de fé a cada dia e confiar no Senhor, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não estivermos vendo o agir dele, nós precisamos continuar confiando que ele é Deus e que ele vai fazer. Sabe por quê? Porque ele prometeu. E Deus não é homem para que minta. Não é homem para que minta. Ele cumpriu e ele vai prometer. Perdão, ele prometeu e ele vai cumprir na sua vida. Entende? É essa palavra que nós precisamos guardar no nosso coração e ter junto de nós no momento de oração na nossa vida. É isso que nós precisamos fazer no momento da nossa oração, quando nós oramos, é acreditar naquilo que nós estamos pedindo, como que se nós já estivéssemos recebendo diante das nossas mãos. É esse o posicionamento que nós precisamos ter na presença do Pai. Sempre, sempre, em nome de Jesus. Agora, do versículo 26 ao 38, vai falar sobre o nascimento de Jesus, que o nascimento de Jesus é anunciado, quando diz assim, ó, versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel, o mesmo anjo. Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada de Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chama Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. E ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo como rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre o rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. E Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Então aqui, olha só, se você tiver com a sua Bíblia, pegue a sua marca-texto para que você grife algumas passagens lindas, poderosas, que nos ensina e nos posiciona diante da nossa fé e da nossa servidão ao Senhor. Então Gabriel é enviado agora a uma virgem que se chama Maria, na cidade de Nazaré, né? Então ele anuncia que ela dará à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo, que reinará para sempre. E Maria faz o que ali naquela hora?
grifa o seu versículo 32. Versículo 32, quando diz: ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele. Então aqui, o que o anjo traz aqui? Maria é uma serva do Senhor. Como ela mesma afirma aqui no versículo 38, quando ela responde. Pode grifar também o versículo 38. Ela responde como: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Então, como serva de Deus, imediatamente ela aceita o que o anjo vem trazer para ela através de Deus. Entende? Então o anjo fez um anúncio ali que ela daria à luz a Jesus, filho do Deus Altíssimo, e que o reino que ele traria nunca se acabaria, seria para sempre. Então Maria demonstra aqui no versículo 38 fé e obediência. Esse é o posicionamento de Maria como serva de Deus. Mesmo sem compreender tudo, não é verdade? Ela não tinha ideia do que aconteceria. Mas ela agiu com fé e obediência ao que o anjo trouxe para ela. A mensagem que o anjo trouxe sobre a vida dela. Então ela diz: eis-me aqui, a serva do Senhor. Então isso contrasta com a dúvida de Zacarias. Entende? Olha só, Maria já se rende e já se coloca ali de prontidão a servir ao Senhor, o que é um contraste com o que o esposo dela fez, que o esposo dela, que o esposo de Isabel fez, que foi duvidar completamente do que o anjo do Senhor tinha dito, né? Então, o que acontece? Nós sabemos que o nascimento de Jesus é obra do Espírito, não é uma obra humana. Nós temos consciência, as Escrituras Sagradas nos traz isso, que o nascimento de Jesus é uma obra do Espírito, é uma obra divina, santa. Então, Deus muitas vezes, Ele nos chama para os planos muito maiores do que a lógica. Deus nos chama para vivermos os planos dele de forma sobrenatural. Sai da lógica humana, sai do entendimento humano. Então, é quando nós e muitas pessoas à nossa volta olham e falam assim: nossa, isso realmente veio de Deus. Não tem como, né? O homem não consegue fazer dessa forma. O homem não faz desse jeito. Isso foi mesmo um agir de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus mesmo que trouxe, que fez. E sim, e nós vemos isso, e nós vivemos isso. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e deixamos com que Ele cuide de todas as coisas exatamente como deve ser nos planos de Deus e não no nosso. Tá bom? Nos planos de Deus. Nós estamos aqui para sermos servas do Senhor, obedientes ao que Ele nos pede. Nós estamos aqui para viver os planos de Deus na nossa vida. Por isso, nós devemos entender que os nossos planos devem ser entregues ao Senhor. Os nossos planos devem ser consagrados ao Senhor, para que os nossos planos sejam alinhados aos planos e à vontade de Deus. Amém? Para que Ele possa trazer em forma de bênçãos e crescimento na nossa vida sempre. Para que a vontade de Deus seja feita acima de todas as nossas vontades em nós e sobre nós. Tá bom? Agora aqui, do versículo 39 ao 56, vai trazer para nós quando Maria visita Isabel. E ela faz uma canção quando ela visita Isabel. Então, quando diz assim: alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel.
Então Maria pegou e foi seguir viagem para visitar a prima dela, Isabel. Por que ela fez isso? Porque ela sentiu vontade de visitar a prima, porque o anjo tinha dito para ela que a prima dela estava grávida, né? Ó, o anjo disse aqui para ela, cadê onde que está aqui escrito? Ó, fique sabendo, no versículo 36, fique sabendo que sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa, né? Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Por quê? Grifa aí o versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Voltando para o versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, Isabel, cheia do poder do Espírito Santo, disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres. A criança que você vai ter é abençoada também. Aleluia. Jesus, obrigada. Estou me arrepiando toda. Que coisa mais linda, Senhor. Versículo 43. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Aleluia. Olha só isso, que coisa mais linda. E aí Maria faz uma canção como resposta a Isabel, e ela diz assim, ó, a canção: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos dele. Derruba os seus tronos, reis poderosos, derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Aleluia! Obrigada, Jesus. Então aqui nós vimos que Maria foi visitar Isabel, sua prima. E ao chegar então na casa de Isabel, o bebê João, que é João Batista, ele salta no ventre de Isabel. Olha que coisa linda. E aí Isabel, cheia do Espírito Santo, ela confirma a bênção de Maria. Olha que coisa mais linda. E Maria então louva a Deus com o cântico, um cântico chamado Magnificat, está escrito na Bíblia, né? Aí cada um faz a sua pronúncia no seu inglês de conhecimento, né? Mas o que que significa? Ou seja, essa palavra Magnificat, ou seja, quando oramos, proclamamos essa grandeza diante de Deus, essa grandeza do Senhor Deus, que Ele é capaz de fazer em nossas vidas, agradecendo e louvando ao Senhor pela sua providência. É isso que significa esse cântico. Quando esse cântico foi feito ali, e quando ele é feito, né, quando nós fazemos até nos dias de hoje, significa que está sendo exaltado. Quando os humildes são exaltados, mostrando o agir de Deus na história dessas pessoas mais humildes. É isso que esse cântico traz, entende? Então, esse cântico, chamado de Magnificat,
É um cântico que exalta os humildes, mostrando o agir de Deus na história. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui há uma reflexão espiritual que nós podemos ver. Essa reflexão espiritual entre essas duas mulheres que geram profeticamente no ventre delas. Entende? É uma conexão espiritual, porque as duas ali estão gerando profetas, né? As duas estão gerando profeticamente no ventre delas. Isabel, já idosa, através do poder e do agir de Deus, recebeu a bênção de ser mãe, mesmo sendo idosa, para que o profeta João Batista viesse antes de Jesus para anunciar o evangelho, para preparar o caminho do Messias. E Maria, no ventre dela, gerando já Jesus, Rei dos judeus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então Deus exalta os humildes ali naquele momento, derruba os orgulhosos e age na simplicidade. É isso que Deus faz. Deus faz dessa forma porque Ele é Deus, Ele age na simplicidade para derrubar os orgulhosos, aqueles que julgam, aqueles que se acham superiores, aqueles que se acham melhor do que todos. Então é onde Deus vem e usa os humildes, aqueles servos fiéis a Ele. Amém? O que mais a gente aprende aqui? O que mais nós podemos extrair desse texto? Valorize quem caminha com você espiritualmente. Deus usa pessoas comuns, com corações rendidos, com o coração rendido. Pessoas comuns, mas com o coração rendido. É essas pessoas que Deus vai usar, muitas vezes. Pessoas que você deve valorizar no seu caminho, na sua jornada. O louvor de Maria aqui mostra que devemos engrandecer a Deus em todas as situações. Em todas as situações nós precisamos ser gratos, nós precisamos louvar ao Senhor. Nós precisamos extrair bênçãos de um louvor. Sabe quando você liga um louvor para louvar mesmo, para cantar? Então é isso que nós devemos fazer quando o nosso coração deseja um pouco mais da presença do Senhor. Nós devemos louvar, assim como Maria louvou. Nós devemos engrandecer o nome do Senhor sempre, o tempo todo, em qualquer situação, reconhecendo a fidelidade de Deus, a fidelidade do Pai na nossa vida, entende? Outra coisa muito importante, que é importante que você entenda que quando você liga um louvor para que você deixe aquele louvor ali, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu deixo o louvor o dia todo na minha casa, tocando. Mas você está extraindo do louvor a bênção que ele derrama? Você realmente está dentro do louvor ali, louvando em espírito e em verdade, né? Tudo que aquele louvor tem para derramar sobre a tua vida, sobre a sua casa? Ou você só deixa o louvor ali ligado por um ritual, e aí você vai fazer outras coisas, você busca, enquanto o louvor está ligado, você está buscando mexer no seu celular, fazer outra coisa, se distraindo com outras coisas, entende? Eu vou deixar o louvor ligado porque o louvor está abençoando o ambiente. Em partes é verdade, mas você precisa louvar. Porque você deixar ali um louvor ligado e ficar o tempo todo que o louvor estiver ligado, distraída totalmente com outras coisas, é como você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 e acreditar que o Salmo 91 aberto ali vai fazer as coisas sozinha, só porque a Bíblia está aberta. Entende? Amém, minha irmã. De que cidade que você é, Thelma? Escreve para mim, fazendo um favor. Então é sobre isso, tá?
quando você ligar um louvor, escolhe um louvor que você pode extrair a essência que aquele louvor está derramando sobre a sua vida. E não para que ele fique tocando ali, sem que você louve junto ao Senhor, tá bom? Isso é muito importante para que a gente sempre se lembre a partir de agora. Quando você for ligar um louvor, que você extraia do louvor o que ele tem para derramar sobre a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Agora, do versículo 57 ao 66, vai trazer para nós sobre o nascimento de João Batista, quando diz assim: chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isso é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: não, o nome dele vai ser João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. E Zacarias pediu uma tabuinha de escrever, e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Aleluia! E os vizinhos ficaram com muito medo, e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato, o poder do Senhor estava com ele. Aleluia! Glórias a Jesus, que coisa mais linda! Ai, como Jesus é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. 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 Tudo que Deus faz é perfeito. Quando Deus quer mostrar o poder dele diante do povo, ele escolhe os mais humildes. Ele escolhe os mais humildes para que o povo entenda que ele é Deus e o poder é dele e ele faz do jeito que ele quer. Olha só, imediatamente, então, quando Zacarias foi obediente, então colocou ali: não, o nome da criança vai ser João. Imediatamente ele voltou a falar, porque ele estava debaixo de obediência. Que coisa mais linda! Então João nasce, Zacarias confirma o nome, né? Por escrito, ele escreveu, porque ele era mudo. Ele estava mudo por aquele tempo ali, como uma repreensão do Senhor. Ó, você não acreditou no que meu anjo te disse, então você vai ficar mudo, né? E na hora ali da confirmação do nome, de 8 dias depois ali, ele volta a falar. Ah, Jesus! E o que ele começa a fazer quando ele volta a falar? Ele começa a louvar o Senhor. É isso aqui que diz, ó, nas Escrituras Sagradas. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Está no versículo 64. Quer grifar? Grifa aí na sua Bíblia, eu vou grifar na minha. Que lindo, Senhor, obrigada. E o que aconteceu com a vizinhança? Que é o povo. O povo teve medo e começou a levar essa notícia para todos os lugares ali daquela região. Porque o homem estava mudo, de repente o homem começou a falar, então realmente ali eles reconheceram que de fato o poder do Senhor estava sobre aquela criança. Aleluia! Obrigada, Jesus, por esse conhecimento, obrigada. A admiração do povo traz ali a percepção que a mão de Deus, que a mão do Senhor está sobre aquela criança. Então, o que nós vemos aqui? Mais uma vez, que Deus cumpre suas promessas. O nome João, graça, né? João representa graça, representa uma nova estação, uma era de graça que se aproximava com o nascimento do Salvador. Amém? Às vezes, o que nos ensina aqui? Que às vezes o silêncio, como o de Zacarias, é necessário, sabia? Na nossa vida.
Momentos de silêncio na nossa vida se faz necessário para que nós possamos refletir sobre o que nós estamos passando e sermos transformados. Refletir o tempo que nós estamos passando. Qual é o tempo que você está passando? É um tempo de abundância? É um tempo de prosperidade? É um tempo de calmaria? É um tempo de tempestade? O seu tempo é o tempo de deserto agora? Qual é o tempo que você está passando? Então, esse silêncio, como de Zacarias, de não poder falar, é que Zacarias não podia falar mesmo, ele estava mudo. Mas muitas vezes esse mudo traz para nós que o silêncio que nós precisamos fazer em um determinado período da nossa vida, ele é muito importante e necessário. Porque vai fazer com que nós vai trazer uma reflexão interna dentro de nós, para que nós possamos ser transformadas na presença do Pai. Entende? Então, quando Deus cumpre o que Ele promete, é hora de testemunhar com gratidão. Quem está aqui há mais tempo já ouviu eu dizer: o seu testemunho vai ser usado para edificar e levantar a vida de outras pessoas. Então, quando Deus cumprir na sua vida o propósito dele e você receber como forma de milagre, é hora de você testemunhar com gratidão. Ter gratidão a Deus pelo que ele fez e vai continuar fazendo sempre na sua vida. Todos nós já vivemos milagres. É que muitas vezes a cegueira espiritual dos tempos que nós vivemos não nos deixou enxergar. Entende? Verdade, né, irmão Thelma? Você é de Angola, da África, de Luanda. Que lindo! Nós já recebemos um aluno de Luanda aqui na nossa escola, na nossa empresa. Que bênção! Que bênção! Obrigada, Jesus. Obrigada. Então é sobre isso, tá bom? Nós precisamos testemunhar com muita gratidão tudo que o Senhor Deus faz na nossa vida, tá bom? Não podemos deixar despercebido os milagres que o Senhor faz na vida de cada uma de nós, em nome de Jesus. Agora aqui do versículo 67 ao 80, traz assim, sobre a profecia de Zacarias, quando diz assim, ó: Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar e disse. Zacarias começou a profetizar por quê, então? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele disse assim no versículo 68. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Aqui Zacarias então estava dizendo sobre os profetas anteriores, tá bom? Versículo 71. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. E disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz
e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Que coisa mais linda que Zacarias profetizou aqui, não é? Que coisa linda, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aqui, cheio do Espírito Santo, então Zacarias faz essa profecia. Amém? Sobre a salvação. Qual a profecia que ele fez? Sobre a salvação que viria por meio de Jesus e o papel de João Batista como profeta do Deus Altíssimo, que era preparar os caminhos para o Senhor Jesus chegar. Então a profecia de Zacarias aqui mostra o entendimento do plano de Deus. Qual é o entendimento do plano de Deus? Libertação, perdão e luz para todo aquele que estivesse nas trevas. Esse era o plano de Deus. Esse é o plano de Deus até hoje. Libertar, fazer com que as pessoas entendam a importância e a necessidade do perdão, tanto perdoar a si mesmo dos erros e das falhas cometidas, como perdoar as pessoas a quem ofende, a quem nos ofendeu. Esse é o plano de Deus. João prepara então o coração do povo para esse tempo, até que Jesus chegasse. Entende? Então aqui essa profecia de Zacarias, é isso que ele trouxe, porque é isso que nós precisamos viver até nos dias de hoje. A libertação, a nossa própria libertação. E através da nossa libertação, nós nos prepararmos para libertar o povo, porque Jesus nos deu essa autoridade de libertar, de ensinar as pessoas a se renderem, a pedir perdão a Deus e também a se perdoar e liberar perdão a outros. Jesus pediu para que nós levássemos luz onde houvesse trevas, consolar aqueles que precisam ser consolados, levar a cura através da oração em nome de Jesus. Jesus nos deu toda essa autoridade. Nós só precisamos estar preparados e posicionadas na presença dele. É isso que nós temos aprendido desde o início desse estudo, não é verdade? Que está batendo, né? Está ali, ó, nos lembrando o tempo todo. Obediência, posicionamento, presença do Pai, busca intimidade com o Senhor todos os dias. Assim como nós temos sede da água, nós precisamos ter sede da palavra do Senhor. Tá bom? Todos os dias, o tempo todo. Então, o nosso papel hoje, assim como foi o papel de João Batista, preparar corações para o encontro com Jesus. Nós precisamos preparar o coração das pessoas que estão fora do caminho de Jesus para que elas se encontrem com Jesus, para que elas entreguem a vida a Jesus. Entende? Esse é o nosso papel, levando luz, graça e direção a quem estiver perdido no caminho. É esse o desejo que o nosso coração deve ter diante da presença do Pai. Esse desejo de preparar o coração das pessoas para esse encontro, assim como um dia alguém preparou o seu coração para que você pudesse se encontrar com Jesus, porque se você não nasceu em um lar cristão, com certeza um dia você também estava sem direção, perdido. Até o dia em que o Senhor enviou alguém diante de você para que essa pessoa colocasse você no caminho. E depois é o Espírito Santo que faz. Não somos nós que convencemos. Nós temos que servir a Deus em nome de Jesus, levando o Evangelho, mostrando para esse nosso irmão, para essa nossa irmã,
que o posicionamento de hoje que ele está tendo não é o certo. E aí trazer a palavra do evangelho para que a pessoa entenda que não é você que está dizendo, que é o próprio Deus que deixou nas escrituras sagradas para que a gente pudesse viver em obediência diante da palavra. Amém? Então, o que nós extraímos de todo esse primeiro capítulo de Lucas? O que nós extraímos hoje? Deus age no silêncio e através dos improváveis. Entende? Deus age no silêncio e no improvável. Assim como ele fez com Maria, assim como ele falou com Zacarias dentro do templo, assim como ele fez na vida desses dois humildes e improváveis. Ele honra a fé simples. O nosso Deus sempre vai honrar a fé simples de todos nós, e principalmente a obediência, como a obediência de Maria, que de prontidão como serva já se entregou, né? Que seja feita ali a vontade do meu Pai, o que tiver que ser feito, eu estou aqui como serva de Deus. Então esse posicionamento de obediência e prontidão imediata é esse coração que nós temos que ter diante da presença do Senhor. E a fé simples como Zacarias teve. Zacarias teve fé. Ele fez uma oração simples ao Senhor. Só na hora que o anjo falou, ele duvidou. Entende? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso, nós estamos vivendo tempo de preparação do nosso espírito, de preparação e cura das feridas da nossa alma, para que a nossa alma não atrapalhe quando Deus falar com a gente. Porque a nossa alma, ela carrega as nossas emoções, a nossa alma é cheia de emoções e sentimentos, então, muitas vezes pode nos atrapalhar. E é onde nós precisamos estar alinhados com o Senhor, tá bom? As promessas de Deus nunca falham, nunca vai falhar. Mesmo que as promessas do Senhor demorem para se chegar na nossa vida, Deus continua sendo Deus, Ele não muda. Nós só precisamos ter esse entendimento. Hoje nós vivemos o Evangelho de Jesus, porque Jesus veio para trazer o Evangelho, para que nós pudéssemos viver em espírito e em verdade, com uma conexão direta ao Pai. Quando o véu se rasgou no templo, aquilo significou que chega, o seu acesso agora é direto a Deus. Né? Eu estou entregando a minha vida por amor a vocês, para que os pecados de vocês sejam perdoados definitivamente a todo aquele que se arrepende de verdade, a todo aquele que se arrepende diante de Deus através de uma oração de verdade. É isso que Jesus disse. Agora o nosso acesso é direto a Deus e nós já sabemos o que precisa ser feito. Nós já sabemos. Tá? Então, nós precisamos nos manter em obediência, sempre. Nós vimos aqui também que Zacarias e Maria representam dois tipos de resposta. Certo? Dois tipos de resposta. A dúvida e a fé. Zacarias representa a dúvida e Maria representa a fé. Tá bom? Que essa história fique guardada no seu coração, para que diante de alguma situação, de uma circunstância da sua vida, você possa se lembrar do que você está estudando aqui na manhã do dia de hoje. Tá bom? Que no nosso caminho pode haver momentos de dúvida, mas que também haverá momentos de uma fé firmada em Cristo. Que as nossas orações possam nos blindar sempre, o tempo todo, em nome de Jesus, para que toda dúvida caia por terra, em nome de Jesus. Toda dúvida caia por terra, em nome de Jesus. João e Jesus, João e Jesus, João Batista e Jesus, são enviados com uma missão muito clara desde o nascimento deles. A missão deles é muito clara: libertação, perdão e luz para os que estão nas trevas. João Batista levou
levou essa missão durante a passagem dele. O tempo todo ele falava para as pessoas: se arrependam, se arrependam, se arrependam dos seus pecados, né? Não era isso que ele falava? O Messias está chegando. E Jesus veio libertar, trazer luz ao povo. Que coisa mais linda. Saber que nós temos acesso a essa luz. Saber que nós temos acesso a essa luz a hora que a gente desejar, através de um momento de intimidade e oração com o Senhor. O Espírito Santo guia e inspira todo o processo que for preciso na nossa vida. Guarda isso para você. Ele faz isso nos tempos de hoje o tempo todo. Ele fez isso, assim como ele fez através de Isabel, que a palavra de Deus diz que Isabel, tomada pelo Espírito Santo, confirma a bênção que Maria carregava no ventre. E depois Zacarias, tomado pelo Espírito Santo, faz a profecia, profetiza, né? Ele começa a profetizar. E ali ele profetizou do Salmo 68 até o 79, tomados pelo Espírito Santo. Então isso nos mostra que o Espírito Santo sempre guia e inspira todo o processo que for preciso diante da vontade de Deus. O Espírito Santo, então, ele sempre vai te guiar. Ele vai te trazer as palavras certas, na hora certa e no lugar certo diante das pessoas, quando Deus quiser te usar. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir em palavras diante daquele lugar, daquele ambiente, diante de pessoas. Não duvide do poder de Deus, nunca, jamais. Pelo contrário, peça cada vez mais para que o Espírito Santo de Deus te use, para que o Espírito Santo de Deus te capacite diante de todos os propósitos que você tem que viver na presença do Pai, sendo serva ou servo de Deus, para o reino. Porque tudo é para o reino de Deus, não é sobre lugares. Não é sobre lugares onde você está, qual igreja você está, qual é a sua congregação, qual é a denominação. Tudo é para o reino de Deus. A consciência que nós precisamos ter é que nós devemos servir ao Senhor em espírito e em verdade de todo o nosso coração. Que nós devemos ter uma vida jejuada, uma vida de oração, uma vida de caráter. Nós devemos espelhar o caráter de Cristo em nós. Imagina um pastor ou uma pastora que fala da palavra, que leva o evangelho, mas fora dali bebe, fuma, maltrata a família. Que caráter a pessoa está carregando? Não tem como. Não tem conexão com a palavra, entende? Então, nós precisamos entender que como filhas de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos viver o caráter de Cristo. Nós precisamos viver os exemplos que Jesus nos trouxe. Em posicionamento, nós precisamos ter uma vida certa, uma vida justa. Nós precisamos sentir alegria nas coisas do Senhor. Como me entristece quando eu ouço alguém dizer assim: como que é que as pessoas falam? Vamos tomar uma para sentir alegria, né? Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Como assim? Ter que achar que precisa se embriagar? Precisa do álcool para sentir alegria? Claro que não. Grande engano de Satanás que faz na mente das pessoas. A verdadeira alegria é você estar em sã consciência, limpo, posicionado na presença de Deus, sabendo de tudo que você está fazendo, está falando e está sentindo. Entende? Você está sentindo. Você está sã. Você está sóbria. E aí o Espírito Santo se achega e aí você sabe que é a presença do Espírito Santo.
Então ali você sente a verdadeira alegria, porque você está na presença do Senhor. Então não se engane com as coisas do mundo. As coisas do mundo são passageiras, são enganosas. Quem manda no mundo mesmo, no mundo material, são os demônios. É Satanás. Entende? Ele manda nas coisas do mundo. Ele traz esses enganos aos homens que estão perdidos. Em nome de Jesus, seja luz na vida das pessoas. Leve luz na vida das pessoas. Leve a palavra do Senhor. Leve a importância do perdão. A importância que nós precisamos entender que se Deus já nos perdoou através da vinda de Jesus aqui, por que é que você acha que você não tem que se perdoar? Quem é você para não se perdoar? Você acha que você está acima de Deus para não se perdoar? Então, se você não se perdoa, é porque você está segurando todas as flechas inflamadas que os demônios estão te enviando. Todas, todas, todas. Você está abraçando elas, todas. Solta. Profetiza. Abre a sua boca e declara ao Senhor e acabou. Abre a sua boca e fala: Pai, em nome de Jesus, o Senhor já me perdoou quando Jesus morreu naquela cruz. Então eu confesso na tua presença, em nome de Jesus, que eu também me perdoo por todas as minhas falhas, por todos os meus erros, por todas as vezes que eu me ausentei da presença do Senhor, por todas as vezes que eu lancei uma palavra de maldição sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas. Eu me perdoo e não me permito mais viver nesse cativeiro por falta de perdão, em nome de Jesus. Amém. E acabou. E acabou. E a hora que vir uma flecha dessa, você vai levantar sua mão e vai falar: arreda-te daqui, Satanás. Em nome de Jesus. Eu não vou mais comprar as setas que você está me mandando. Porque eu sei que Cristo morreu naquela cruz para me perdoar de todos os meus pecados. Pode sair daqui agora. Em nome de Jesus. E aí você vai entrar em guerra mesmo. Você tem que guerrear, porque a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra o mundo espiritual, é contra aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas o nosso corpo sente, o nosso espírito sente, a nossa mente é atacada o tempo todo, porque os demônios não vão desistir de fazer com que você perca a sua vida. O único objetivo deles é que você saia do caminho de Jesus e vai para as trevas. É que você saia do caminho de luz, que não é um caminho fácil, mas que vá para o caminho das trevas, que é o caminho do mundo. Então você tem duas escolhas. Ou você serve a Deus, ou você serve aos demônios. Não tem o metade aqui, não tem o caminho do meio. Ou é um ou é outro. E você tem que ter essa consciência de quem você quer servir. Seguir Jesus é fácil? Não, claro que não. Mas quando você sabe da tua identidade, quando você não tem dúvida de quem você é, você guerreia. Você começa a guerrear, você vai começar a ter vontade de estudar sobre os demônios para saber quais são as artimanhas dele, quais são as armas que ele usa, porque a hora que essa arma vier, você está pronta para bater de frente com ele ali e falar: eu já te vi, Satanás, sai daqui, na minha vida e na minha família você não vai ficar, não. Eu não permito, eu não aceito, porque as promessas que Deus tem para minha vida é essa, e aí você começa a ler para ele. E ele, sai de você. Porque ele vai entender que o seu posicionamento diante da presença de Deus já está firme. Ele vai entender que você já está conhecendo da verdade e que você está buscando se blindar diante da verdade na presença de Deus. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Te libertará do quê? Do mundo das trevas. Vai te libertar das mãos dos demônios, de cativeiros espirituais, onde você está presa ali, porque você está abraçando todos os pensamentos das trevas que está vindo na tua vida. Entende? Você precisa de buscar conhecimento, precisa de buscar ajuda.
posicionamento diante de Deus. Ó, sabe aquela levantada que você dá? Que você se levanta, igual você vê muitas vezes em filme? Você se levanta e fala, chega, não quero mais. A partir de hoje, a minha vida vai ser totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus e eu não aceito mais. E aí vem flecha e você luta contra. E aí vem pensamento que não é teu e você entra em guerra. Como que você entra em guerra? Jejum e oração. Os demônios temem a mulher que faz jejum, o homem que faz jejum a Deus. Eles odeiam o jejum, porque eles sabem que o jejum mata as vontades da tua carne, mata as vontades da tua alma e faz o teu espírito se conectar com força na presença de Deus. Entende? Por isso é muito importante, por isso nós já vimos passagem que Jesus fala, tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Enquanto você não começa a ter uma vida jejuada, uma vida posicionada, você vai continuar enfrentando guerras. Vai continuar se sentindo fraca, incapaz, impotente, sem força. Começa a ler a Bíblia, lê ali um versículo, abre a boca 10 vezes de sono. Não consegue ler, abre tanto a boca de sono. É tudo flecha dos demônios para te dar sono, para que você perca suas forças, para que você não estude o Evangelho. Abre os seus olhos em nome de Jesus. Faz com que todas as escamas caiam dos seus olhos em nome de Jesus. Viva com fé, mesmo sem entender os detalhes das coisas, mas começa a buscar até que você viva no profundo de Deus. Entende? O mais importante é você crer que Deus jamais vai esquecer de uma promessa que Ele fez para você. Deus jamais vai esquecer de uma promessa que Ele fez sobre a sua vida. Deus é Deus, Ele não vai esquecer, não. Tá bom? Louve a Deus com intensidade. Assim como Maria ali naquela hora. Louvou o Senhor, cantou ao Senhor, trouxe um cântico ali de louvor e adoração. Seja mensageiro, Sejam mensageiros que preparem o caminho ali para que os outros conheçam Jesus através do caminho que você trilhou. Facilite o caminho para outras pessoas. Facilite o caminho para que as pessoas encontrem Jesus, assim como você está encontrando. Amém? Se levanta. Declara para o mundo espiritual em voz alta: chega. A minha vida é de Cristo e é Ele que vai me guiar a partir de agora. Em nome de Jesus. E toma um posicionamento. E vai estudar a palavra. E vai buscar a presença do Senhor. E aí vai vir aquele pensamento assim, ó. Ai, que difícil, né? Tão difícil. Nossa, eu tô cansada. Ah, mas você não se cansa por causa de outra coisa, não? Trabalhar não cansa você, não? Eu canso trabalhando também. Tudo cansa. Entende? Até dormir demais cansa. Então, por que fazer o cansar do estudar da palavra tão maior do que as outras coisas? Isso é flecha do inimigo. Porque trabalhar também cansa. Comer demais cansa. Se você comer demais, você também vai cansar. Falar demais cansa. Tudo cansa. Então, vamos começar a entender o que vem de Deus na sua mente e o que está vindo do contrário. E começa a lutar. Não, não quero mais isso para minha vida. Eu não aceito mais essa vida miserável que eu estou levando. Eu não aceito mais essa vida de esgotamento. Eu estou vivendo um esgotamento espiritual e eu não aceito mais. Eu vou me encher. E comecem a buscar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que você vai se levantar, que você vai abrir o seu coração, em nome de Jesus. Que toda incredulidade, que toda falta de vontade, que toda força que te falta, o Espírito Santo de Deus vai te guiar, vai te conduzir, vai te levar a todo o posicionamento em forma de palavras, de sensação, de sentimentos, em nome de Jesus. Os seus olhos vão se abrir em nome de Jesus, para que você possa trilhar o caminho que o seu coração deseja, mas que muitas vezes
por esse sentimento de cansaço, de desânimo, você é desviado do caminho. E eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, que todo esse sentimento que te afasta do Senhor cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos orar? Vamos orar para terminar e começar o nosso dia e agradecer tudo que o Senhor nos trouxe. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais, Pai. E apresento, Senhor, a vida de todas as pessoas que estão aqui agora nessa hora. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe cada um que está aqui, Pai. Abençoe a todos nós, Senhor, de forma abundante, de forma que nós possamos sentir nesse momento a paz do Senhor a nos tocar. Tocar o nosso coração, tocar a nossa mente, em nome de Jesus. Que todos os nossos pensamentos acelerados se acalmem agora, em nome de Jesus. Que todo pensamento acelerado receba a calma das mãos do Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoe a casa de cada um que está aqui agora, ouvindo desta oração, buscando a Tua presença através da palavra. Que os lares dessas pessoas possam ser totalmente inundados do amor de Jesus, da sua glória, da luz. Que toda treva saia em nome de Jesus. Que todo espírito das trevas saia agora em nome de Jesus e que no lugar entre milícias de anjos, anjos do Senhor, entrem em nome de Jesus, marchando, batendo espadas, façam barulho, labaredas de fogo purificando e levando luz a todo o ambiente agora em nome de Jesus. Que o nosso coração seja moldado por Ti, Pai. Nós somos filhas e filhos do Senhor. O Senhor nos criou com as Suas mãos. O Senhor nos moldou com as Suas mãos, meu Deus. Isso nos traz a reflexão que nós somos moldáveis. Nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Assim como um oleiro molda um vaso de barro, Pai. Molda a nossa vida na Tua presença, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que toda incredulidade saia agora, em nome de Jesus. Toda falta de fé, todo desânimo, que todo sono espiritual saia agora, em nome de Jesus. É uma ordem. É o nome de Jesus que está sendo colocado. É a autoridade do nome de Jesus que está sendo proclamado agora. Todo desânimo, todo sono espiritual, toda dormência de mente, em nome de Jesus. Todos, do menor ao maior, sai agora em nome de Jesus. Peguem suas bagagens imundas. Entra, Jesus, com providência na vida de cada um. Entra com a sua providência, Senhor, na vida de todo aquele que está com o coração disposto e disponível a Te servir, a honrar o Seu nome, a ter uma vida digna, uma vida de caráter formado. Toma, Senhor, em Suas mãos todos que estão dispostos a Te servir, para a honra e glória do nome do Senhor, para glorificar o nome de Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Criador de todas as coisas. Que todos sejam guiados pelo Seu Espírito Santo, meu Pai. Que todos sejam conduzidos. Que todos sejam cheios, tomados pelo Seu Espírito Santo. Assim como Isabel foi cheia do Espírito Santo. Assim como Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, mais, em nome de Jesus. Capacita-nos, Pai, em nome de Jesus. Usa-nos para servir o Teu reino, aonde for preciso. Em nome de Jesus nós te pedimos.
Cuida da nossa vida, Senhor. Nós somos propriedades do Senhor. Afasta de nós tudo que nos afasta do Senhor. Leva-nos a viver o primeiro amor na Tua presença. Aquece o nosso coração com o fogo do Teu Espírito Santo. Que as nossas mãos sejam ungidas com o Teu óleo. Que onde as nossas mãos tocar, nós possamos levar a luz onde houver trevas. O consolo a quem se encontra em desespero, Pai. Que nós possamos levar a bênção da cura na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Que as nossas mãos sejam bondosas a encaminhar pessoas a Te encontrar, para que todo aquele que se encontra perdido entregue a vida ao Senhor Jesus, se arrependam dos seus pecados e vivam no caminho dos justos. Que a nossa família, Pai, em nome de Jesus, possa sentir o Teu amor da mesma forma como estamos sentindo agora. Que a nossa família toda sirva ao Senhor. Que a nossa casa por inteira sirva o Teu reino, para a honra e glória do Senhor, para exaltar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos aqui. Em nome de Jesus, dou graças ao Senhor pelo Ministério de Mulheres de Avivamento. Consagro esse ministério nas mãos do Senhor e declaro que o Seu Espírito Santo tem total liberdade de agir aqui todos os dias, porque tudo é do Senhor e toda honra e toda glória é ao Senhor. Que a cura alcance todo aquele que precisa de uma cura nessa hora agora, seja cura emocional, cura espiritual, cura física. Eu declaro cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É a autoridade do nome do Senhor Jesus que leva a cura para você agora. Toma posse da sua cura. Receba com fé. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, por essa hora. Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito aqui junto de nós todos os dias. Cuida do nosso coração. Cuida da nossa mente, Jesus. Cuida dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e da nossa boca, em nome de Jesus. Que todo o nosso ser seja usado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe o seu dia. Que o seu dia seja um dia transbordante. Essa é a palavra. Na presença de Deus. Aproveite ao máximo o tempo da sua vida na presença do Senhor. Tudo que você fizer, faça louvando, agradecendo, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu amo orar na presença do Senhor. Então, muitas pessoas às vezes me chamam só para orar e é tão maravilhoso. E é tão lindo o que o Senhor faz e é tão gostoso orar. Então, não fique com vergonha, tá bom? A vergonha é uma coisa que te trava. Então, se você estiver em algum momento do seu dia e você sentir aquela vontade de orar e você vê que por algum motivo uma vergonha te prende, chame uma pessoa para orar com você. Pode me chamar também. Estando disponível, eu na mesma hora vou orar com você. Porque a oração, ela te eleva o teu nível, ela abre o teu coração, ela te coloca na posição onde você de verdade quer estar. Amém? Deus te abençoe. Que o seu dia seja grandemente abençoado pelo Pai. Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.